Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que nós recebemos lá na nossa caixa de perguntas do Instagram a respeito do hormônio DHT, quais que seriam os níveis ideais, quais que seriam os valores preocupantes. Como vocês sabem, o DHT ou a dihidrotestosterona é um hormônio que exerce um papel crucial no desenvolvimento da calvície e frequentemente eu recebo perguntas tanto no consultório quanto por aqui ou mesmo no Instagram a respeito dos níveis de DHT, quando que o exame deve ser solicitado, como deve ser feito esse acompanhamento. Então, sem dúvida nenhuma, eu decidi fazer um vídeo mais longo a respeito desse assunto para que a gente pudesse então explicar melhor esses detalhes. Antes de começar, lembrar vocês que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Acompanhe também o nosso perfil do Instagram, quase que diariamente a gente tem informações importantes aí a respeito de dermatologia e de cuidados capilares. E é claro que se você gosta do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Vamos lá então, pessoal. Primeiro eu vou falar um pouquinho, rapidamente a respeito da dihidrotestosterona ou do DHT, qual que é o papel dela no desenvolvimento da calvície e do exame então, do exame laboratorial, qual que seria então a importância dele para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com calvície. Lembrando então que a calvície ou a alopecia androgenética é apenas um dos problemas que leva à perda de cabelo, tanto no homem quanto na mulher. Porém, existem diversas outras causas, mas no vídeo de hoje a gente está falando basicamente da alopecia androgenética ou da calvície, que é uma situação basicamente geneticamente determinada. A pessoa nasce com uma predisposição a desenvolver a calvície. E a pessoa que tem a predisposição para o desenvolvimento da calvície, o que acontece? A raiz do cabelo vai se tornando cada vez mais fina, cada vez mais frágil. A gente chama esse processo de miniaturização do folículo piloso ou miniaturização da raiz do cabelo. Então, nas áreas em que há a predisposição para desenvolvimento da calvície, que no homem o mais comum, por exemplo, é a região das entradas, a região da coroa, a região superior do couro cabeludo e geralmente preservando as laterais e a região da nuca. Então, essa área de cima, que é predisposta para o desenvolvimento da calvície, a raiz do cabelo vai se miniaturizando, vai ficando cada vez mais fina, até que chega um momento em que o cabelo para de ser produzido. E por que isso acontece? Nós temos dois elementos que são determinantes para a miniaturização do folículo. Um deles é a predisposição genética. Então, o cabelo nessas regiões, ele é mais sensível e ele é sensível aos hormônios masculinos. Quando a gente fala de hormônio masculino, a gente lembra primeiro da testosterona, é o mais conhecido, é o mais importante, mas existem outros. E lembrando também que esses hormônios, a gente falando aqui de maneira simples, ditos hormônios masculinos, também estão presentes na mulher, porém em níveis muito mais baixos. Mas além da testosterona, como eu disse, nós temos outros hormônios, dentre eles o DHT. E por que o DHT é tão importante para o desenvolvimento da calvície? Porque nós precisamos da ligação do DHT em um receptor, que é o receptor androgênico, na raiz do cabelo e isso leva ao afinamento, leva a esse processo de miniaturização. Os outros hormônios masculinos também fazem isso, a testosterona também faz isso. Porém, essa ação na raiz do cabelo é muito mais intensa, muito mais forte com o DHT. E o DHT, ele é produzido, a sua maior parte, a partir da testosterona. Então existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase que ela converte a testosterona em DHT, sendo que o DHT é o hormônio fundamental para o desenvolvimento da calvície. Agora percebam que existem dois elementos que levam à calvície e necessariamente os dois têm que acontecer. Tem que existir uma predisposição genética para o afinamento. O homem ou a mulher que não tem essa predisposição genética, mesmo a raiz do cabelo entrando em contato com a testosterona e entrando em contato principalmente com o DHT, essa pessoa não vai desenvolver calvície. Ou seja, o DHT sozinho não leva ao processo de calvície. Tem que ter DHT e tem que ter essa sensibilidade na raiz do cabelo. Por um outro lado, a pessoa que nasce com essa sensibilidade na raiz do cabelo, nasce com essa tendência, se ela não for exposta ao DHT
ou se nós diminuirmos muito a quantidade de DHT que entra em contato com a raiz do cabelo, essa pessoa também não fica calva. Isso foi determinado de uma maneira mais clara na década de 70, quando observou-se famílias que tinham uma deficiência congênita de 5-alfa-redutase, que é a enzima que produz o DHT, ou seja, essas pessoas têm níveis muito baixos de DHT. Essas pessoas não desenvolvem calvície, portanto nós precisamos dos dois elementos. Muito bem, então levando em conta que esses dois elementos são chaves para o desenvolvimento da calvície, como é que a gente poderia então tratar a calvície com base nesses pontos que eu estou explicando? Um deles seria a gente diminuir essa sensibilidade do folículo piloso. Então que o folículo piloso ele não sofresse esse processo de afinamento quando exposto ao DHT. Mas infelizmente isso, por enquanto, a gente não consegue mudar. Essa sensibilidade do folículo piloso a gente não consegue alterar. Porém, nós conseguimos com medicamentos, tanto a finasterida quanto a dutasterida fazem isso, elas reduzem o DHT. E para a pessoa que tem sensibilidade ao DHT, para gerar o afinamento do cabelo, quando você reduz o DHT, você diminui, você atenua, você consegue melhorar o processo de calvície. Então essa é a ideia, tanto do papel do DHT, do afinamento do fio e do uso dos medicamentos que agem nessa via. Nós podemos agir em outras vias, mas hoje especificamente a gente está falando do DHT. E por que eu expliquei tudo isso para vocês? Para vocês entenderem qual que é a importância ou não de dosarmos o DHT no sangue. E aí é importante que vocês percebam que o homem que sofre de calvície, e eu estou falando mais do homem porque esse mecanismo, essas vias são mais claras no homem, na mulher possivelmente ela é importante, mas nós temos outros elementos. Mas falando especificamente do homem, o homem que sofre de calvície, ele não tem calvície por ter um DHT muito alto. Não é esse o problema principal. O problema principal é a sensibilidade na raiz do cabelo. E existem estudos mostrando que independente do grau de calvície, do nível de calvície, os níveis de DHT na população não variam muito. Ou seja, não há uma correlação clara entre graus de calvícies mais avançados e níveis mais elevados de DHT. O que faria todo sentido, porque como vocês entenderam, o DHT é mais importante. Mas o que é de fato determinante de uma pessoa para outra não é a variação do DHT, mas sim a sensibilidade na raiz do cabelo. Por isso que, para o homem que sofre do processo de calvície genético, não há a necessidade, não há a obrigatoriedade da dosagem do DHT. Apesar dele ser um hormônio determinante no processo de calvície, a gente não precisa dosá-lo rotineiramente. O importante é que seja feito o diagnóstico clínico, que a gente observe, que a gente determine na consulta que aquela perda capilar é de padrão genético, né? Isso na consulta, avaliando a dermatoscopia, conversando com o paciente, a gente consegue determinar isso na maioria das vezes de maneira muito clara. E a partir daí, esse paciente tem que ser tratado e sem dúvida nenhuma, uma das opções de tratamento é o uso da finasterida ou dutasterida, isso independente dos níveis de DHT. Algumas situações que talvez seja interessante você fazer essa dosagem do DHT, apesar de não ser mandatória. Por exemplo, quando a gente começa o tratamento com a finasterida ou com a dutasterida, espera-se uma redução desse DHT. No caso da finasterida, usando a dose padrão de 1 mg por dia, uma redução em torno de 70%. Usando a dutasterida na dose de 0,5 mg por dia, que também é a dose padrão, é uma redução em torno de 95%. E isso é muito dentro da expectativa porque nós sabemos que a dutasterida realmente ela é mais eficaz. De qualquer forma, não é obrigatório você colher antes e colher o exame para fazer um acompanhamento. Então, até na maioria dos casos, isso não é necessário. Alguns colegas gostam de fazer esse segmento e é possível que se faça. Eu acho isso particularmente interessante quando a gente está trabalhando, às vezes, com esquemas alternativos, doses em dias alternadas. É possível a gente fazer isso tanto com a finasterida quanto a dutasterida. Você quer acompanhar ali qual que é o efeito biológico. Porém, em última instância, pessoal, o que é o mais importante? A resposta clínica do paciente. Se de fato ele está tendo melhora com o remédio ou não, se houve um ganho de densidade, se houve uma estabilização. E, novamente, essa resposta clínica nem sempre se acompanha
com a redução laboratorial, porque um elemento também que é determinante para a resposta clínica é o quanto que a raiz do cabelo é sensível ou não ao hormônio. E isso o exame não avalia. O exame basicamente avalia a quantidade do DHT no sangue. Em outras palavras, se você sofre com processo de calvície, se você vai tratar calvície, saiba que o seu problema a princípio não é um DHT muito alto, é essa sensibilidade na raiz do cabelo. Se iniciarmos o tratamento com a finasterida, com a dutasterida, deve ocorrer uma diminuição muito significativa desse DHT do sangue e é claro que isso deve repercutir numa melhora clínica. Mas lembrando também que tem pacientes que melhoram mais, tem pacientes que melhoram menos e não necessariamente isso vai ter uma correlação com a diminuição do DHT no sangue. Ok, pessoal? É isso então. Espero ter respondido essa pergunta. É importante que vocês entendam que o DHT é muito importante, porém, em termos práticos, de dia a dia, de diagnóstico, de segmento, sem dúvida nenhuma, ele não é um exame essencial. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.